Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. Bom, existem diversos tipos de ofertas praticadas pelo povo de Deus em toda a Bíblia, todas com um único propósito. Que propósito é esse? Honrar a Deus. E é justamente isso que nós encontramos nesse texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A questão aqui é, de fato, existem várias maneiras de honrar a Deus. Nós podemos honrar a Deus servindo a Deus, nós podemos honrar a Deus louvando a Deus, nós podemos honrar a Deus orando, adorando, mas uma das maneiras também de honrar a Deus é justamente contribuindo e cooperando para com sua obra. E eu lhe garanto uma coisa, irmãos, abra seu entendimento para que você venha perceber, receber, se convencer e se converter a um dos maiores princípios bíblicos. E, na verdade, você exerce pensando que está fazendo bem, mas você está atraindo um bem maior sobre a sua vida. Pastor, o que isso quer dizer? Bom, simplificando essa fala, eu diria o seguinte: a oferta e o dízimo é um meio de Deus te abençoar, não simplesmente uma forma de você abençoar a Deus. Você consegue entender isso? Então, você muito mais é abençoado em dar do que em doar, do que ser abençoado por Deus. Amém? Você é muito melhor, você é muito mais abençoado do que abençoa. Sim. Simplificando, é justamente isso que nós queremos falar. Então, todos estão situados aí, conhecendo a oferta bíblica. Vejamos como deve ser nossa cooperação através da oferta. Devemos ofertar com letra A, voluntariamente, pois é um ato de nossa fidelidade a Deus. Êxodo capítulo 35, versículo 29. Vamos ler junto, a projeção estará nos ajudando. Ou seja, voluntariamente. E o voluntário é aquele que é espontâneo. Por que ser voluntário? Pois é uma expressão de fidelidade ao Senhor. Êxodo capítulo 35, versículo 29. Os irmãos encontraram? A projeção já se adiantou e nós temos a opção de acompanharmos pelos recursos tecnológicos. Assim diz: trouxe uma oferta todo homem e mulher cujo coração, o quê? Voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a boa obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária a quem? A Moisés? Não, ao Senhor. Então, voluntariamente, pois, é uma expressão, é um ato de nossa fidelidade a Deus. Então, não se esqueça que o ato de ofertar é voluntário, expressa sua fidelidade a Deus. Eu costumo dizer que Deus não quer a nossa oferta. Essa é uma maneira de sermos francos, sinceros, autênticos. Deus também não quer o nosso dízimo. Deus não precisa da nossa oferta, Deus não precisa do nosso dízimo, e a gente não deve apresentar um Deus mendigando. Às vezes a gente vê algumas formas de apelo que nos dá essa sensação, né? Como se Deus fosse um pedinte desesperado.
A Bíblia nos diz em Ageu, capítulo 2, versículo 8, que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, Deus não quer o nosso dízimo e a nossa oferta. O que Ele quer é a nossa fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos fiéis ao Senhor em tudo. Em tudo. Exatamente em tudo. Então não adianta trazer o dízimo e oferta e ter uma vida completamente irregular. Não é verdade? A Bíblia diz que é tão forte isso que se você estiver intrigado com celeuma, animosidade no seu coração, antes de trazer a oferta no altar, se reconcilie com o seu irmão, caso contrário, não terá valor nem sentido algum todo o seu sacrifício. Olha só, para você ver o que Deus quer realmente de nós é a nossa fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós contribuímos por prazer, não por dever, com toda satisfação, jamais por obrigação. E aquele que tem esse coração sabe muito bem do que eu estou falando. Vamos agora ver Êxodo 36, versículo 3. Êxodo 36, versículo 3. O que é que nos diz? E receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas o quê? Voluntárias. Então, gente, a primeira lição é que a oferta deve haver voluntariedade como expressão da nossa fidelidade ao Senhor. É interessante notarmos que a Bíblia nos diz que Deus procura os fiéis da terra. E isso está escrito no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, este me servirá. Imagine Deus onipresente, onisciente, onipotente, que sabe exatamente onde todas as coisas se encontram e se faz presente em todos os lugares. E agora Deus olhando do céu à procura, a gente só procura algo que não tem ou algo que a gente perdeu. Não é verdade? E a conotação aqui, que Deus olha do céu à procura, é que Ele perdeu. Ele perdeu. Então Ele está à procura dos fiéis. Uma geração que deixou de ser fiel ao Senhor. Então Deus está à procura dos fiéis da terra. Todas as classes dos homens procuram a Deus, mas Deus só procura uma classe de homem, que é justamente a lealdade, a fidelidade ao Senhor. Então, nós encontramos aqui esse princípio. Letra B, liberalidade. Vamos abrir a Bíblia em 1 Crônicas 29, versículo 5. E nós vamos entender que a liberalidade é um ato de nossa gratidão. Amém, irmãos? 1 Crônicas 29, versículo 5. Olha o que diz o rei Davi, né? Ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, para toda boa obra a ser feita nas mãos de artífices, quem está disposto a trazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor. Esse é o rei Davi. E ele faz uma pergunta ao seu povo, à sua geração. Quem, pois, hoje? Ele não obrigou, nem chegou a impor, apenas disse, quem hoje está disposto a trazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor. Interessante, né? Que a oferta, ela lhe consagra perante Deus. É isso que ele está lhe dizendo. A oferta que nós dedicamos no altar do Senhor, ela mesmo nos consagra perante Deus. Quem hoje está disposto a trazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor. O que eu acho interessante é os versículos anteriores, onde Davi disse o seguinte, porque eu amo a casa do meu Deus, você pode conferir aí, porque eu amo a casa do meu Deus, é o versículo 4, 3, né? Porque eu amo a casa do meu Deus, aí ele começa a dizer, até os tesouros particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. É aquelas questões bem peculiares, sabe? Tinha prazer em doar na casa de Deus. Então, liberalidade.
como uma expressão da nossa imensa gratidão ao Senhor. Agora, Provérbios 11, versículo 24. Amém. Provérbios 11, 24. Dar liberalmente e se torna mais. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Está escrito, gente. Ou a gente crê, ou a gente não crê, ou a gente vive, ou a gente não vive. Agora, não venha azedar as uvas. Você já viu essa expressão? Azedar as uvas? Já ouviu essa expressão, azedar as uvas? Ela é muito comum. E ela surge de uma fábula de Esopo, onde uma raposa olha para uma videira muito conhecida por produzir uvas especiais, doces e maravilhosas, e aquela raposa tenta de todas as formas alcançar aquelas uvas, e frustrada pela sua impossibilidade, incapacidade, pela falta de condições, aquela raposa segue o seu caminho, dizendo: essas uvas não prestam mesmo, eu vou me embora. Esse é o álibi que a raposa encontrou, e a partir daí nasce essa expressão muito comum: não azede as uvas, pare de azedar as uvas. Então, às vezes a gente cria álibis apenas para convencer a gente mesmo, e deixamos de desfrutar a delícia, né, do fruto da videira, das uvas que estão ao nosso alcance, se tivermos mais empenho, mais dedicação. Dá liberalmente, se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Essa lição, tem até um vídeo nosso que vai ser lançado aí no YouTube, nas redes sociais, eu acho que essa semana ou semana que vem, da viagem que a gente fez para Israel, e conhecemos o Rio Jordão, conhecemos o Mar da Galileia e conhecemos o Mar Morto. Né? Vocês vão ter esse privilégio em novembro, né, no final do ano que vem, no finalzinho do ano que vem. E minha esposa aqui é testemunha de que quando nós chegamos no Mar da Galileia, dentro, muita vida, comemos até uma tilápia, não é mais gostosa do que a do Rio de São Francisco, viu, gente? E o mar, na realidade, é um lago, porque ele é grande, ele tem 13 de largura, 21 de comprimento. Aí deram esse nome de Mar da Galileia, de Mar de Genezaré, de Mar de Tiberíades, mas é um lago. E ao redor você encontra vida, você encontra árvores frondosas, frutíferas, floridas, vida, né? Várias espécies de vida, isso é lindo. Agora, quando você vai descendo, você chega no Mar Morto, não há vida, nem dentro nem fora. É tudo, sabe, aquela expressão bem, aquele aspecto bem sinistro, caótico. E você, deserto, naquela região toda deserta, que é justamente a região de Sodoma e Gomorra. Uma explicação bem breve: as águas do Rio Jordão, ela nasce das encostas do Monte Hermon. Aí ela vem descendo como o Rio Jordão, chega no Mar da Galileia, né, jorrando e fluindo, e alimenta todo aquele lago. O Mar da Galileia que recebe, o que é que ele faz? Ele faz fluir, e essas águas desaguam no Mar Morto. Aí o Mar Morto não dá nada para ninguém. Ele só contém, ele é bem maior do que o Mar da Galileia, ele só contém. Então, já por não fluir, né, essa grande quantidade de sal concentrada nele, devido também à região, vai se evaporando. Então, aquele sal fica concentrado e cria uma grande concentração, onde ninguém consegue mergulhar, a gente não consegue afundar, fica todo mundo flutuando. Fica todo mundo flutuando no Mar Morto. E não há vida, justamente pela grande quantidade de sal. Qual a lição espiritual que nós aprendemos em relação ao Mar da Galileia e o Mar Morto? O Mar da Galileia tem vida porque retribui, porque transfere. O Mar Morto morreu mesmo, literalmente, porque não retém tudo. Não dá nada a ninguém. Ele quer tudo para si e por isso morreu. Olha o que o texto bíblico nos diz: dar liberalmente se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Está aí, o Mar da Galileia e o Mar Morto. E não seja o Mar Morto, meu irmão. Amém? Seja o Mar da Galileia. Aquilo que vier até você, faça transferir, faça fluir, né? E tenha certeza que
você terá muito mais, porque está escrito, eu acho que em Lucas 6:36, dai, dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Coisa de louco, né? Mas é promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para outra lição, letra C, generosidade, pois é um ato de nossa adoração. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 11 e 12. E assim diz: e o rei fez da madeira de... Não estou conseguindo ler. Algumins. É isso, gente. Um tipo de madeira, né? Degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaudes para os cantores, quais nunca dantes vieram na terra de Judá. Próximo versículo. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo que ela lhe trouxe ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. É isso mesmo, Jesus? Oi? Mudou a versão, né? O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além das harpas e liras. Para os músicos, nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O próximo versículo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Oi? Ok. Bom, generosidade, pois é um ato de adoração a Deus. Bom, vamos forçar o texto aqui. Vamos tentar aqui subentender esse texto, né? Bom, generosidade é um ato de adoração. O homem generoso é aquele que realmente adora Deus, e se ele adora, ele se entrega, se doa a Deus por completo. Uma característica de Salomão era dar o melhor para o templo, para a casa de Deus. Exemplo, Salomão, ele segue as instruções de Deus, ele faz todos os escudos de ouro. Quando o templo é saqueado, dias mais tarde, onde Salomão já não mais vivia, pelo seu filho Roboão, onde rouba os escudos de ouro, Roboão coloca os escudos de prata. Deus reprova Roboão, porque ao invés de dar o melhor para o Senhor, deu algo similar, deu algo de prata. Deus fica indignado com Salomão. O que eu creio que esse texto está nos dizendo é justamente oferecer o nosso melhor para Deus, né? Sermos generosos e expressarmos esse ato de adoração. O texto vai falar sobre as doações de Salomão para a rainha de Sabá. Bom, não encontrei muito sentido. Eu vou pesquisar um pouco sobre isso, mas o sentido existe nessa história. Quando a rainha de Sabá, ela vem da Etiópia, ela atravessa o deserto e leva meses para chegar, e ela traz doações para o templo de Salomão. É o 9:1, por gentileza, coloca aí o 9:1. De repente é o versículo 1 e 2, deixa eu ver. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo seguinte. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras, sândalo, e madeira de sândalo e pedras preciosas. Ok, então até aí dá para entendermos. A rainha de Sabá trouxe riquezas e riquezas e riquezas e doou ao reino de Salomão. Um detalhe que chama muita atenção, que ela diz o seguinte:
de tudo que me falaram, não me falaram nem a metade do que eu vejo. E ela adorou a Deus, ao Deus de Salomão que ela não conhecia, né, pela a organização do templo, pela organização do seu reino. Então nós entendemos através da rainha de Sabá que a generosidade é um ato de adoração. Amém, irmãos? Vamos para a letra D. Felicidade, pois é uma demonstração da nossa satisfação. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Felicidade, pois é uma demonstração da nossa satisfação. Quando alguém está satisfeito, essa pessoa está feliz. E quando alguém está feliz, ela contribui, ela coopera, ela participa. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Ora, se Deus ama quem dá com alegria, logo Deus se alegra daquele que faz o que faz com e por amor. Que não venha faltar na gente alegria, que não venha faltar na gente amor. Se você não tem alegria, não faz sentido algum você contribuir. Porque Deus é muito claro, né? É impressionante como Deus é autêntico e sincero. Se houver constrangimento da sua parte, sua oferta perde o valor. Ela perde o propósito. Você já percebeu que o maior termômetro espiritual da nossa vida é justamente a nossa cooperação com a obra. Quando a gente está feliz com Deus, a gente coopera, a gente contribui. Quando a gente está triste com Deus, com algum tipo de celeuma, animosidade, a primeira coisa que a gente retém é justamente o dízimo, é justamente a oferta, é justamente a contribuição na casa do Senhor. É o termômetro espiritual. Esse termômetro espiritual é tão forte, irmãos, que Deus fala isso lá em Malaquias, capítulo 3. Onde o povo se esqueceu do Senhor, onde o povo abandonou o Senhor, onde o povo está questionando o real propósito de servir a Deus. E agora, letra E, disponibilidade, pois é um ato de coração. E aí a gente vai ler o texto, 1 Crônicas 29, versículos 5 e 9. E 2 Coríntios 9, 7 a gente já leu, né? Que fala justamente sobre dar com alegria. Então vamos para 1 Crônicas 29, 5, 9. Os irmãos encontraram? Disponibilidade, pois é um ato de coração. Olha o que está escrito. Para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Versículo 9 agora. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Havia no povo tamanha disponibilidade, né? E essa disponibilidade é um ato realmente de coração, que Davi conseguiu arrecadar o suficiente para construir o templo. Essa mesma disponibilidade nós encontramos em um só caso na Bíblia. E há quem diga que Moisés foi o único pastor que disse ao povo: não precisa trazer mais, vocês já trouxeram o suficiente. Quando Moisés está prestes a construir o tabernáculo, ele pede oferta, e o povo trouxe tanta oferta, que ele disse: chega, basta, por favor, não traga mais oferta. Já tem demais, já tem mais do que o suficiente. Foi o único pastor na face da terra que disse isso. Mas o povo demonstrou o quê? Disponibilidade. O povo entendeu, gente, isso. As riquezas que estão nas mãos dos ímpios, Deus pode fazer com que elas venham às mãos dos seus servos. Quando o povo está saindo do Egito, sem nenhuma explicação, os egípcios começam a doar seus tesouros, suas pedras preciosas, suas joias, começam a doar para os hebreus. E eles dizendo o seguinte: eu sei que um dia vocês vão construir um templo.
para o Deus de vocês, uma casa para eles. Então levem tudo, as riquezas eles davam aos egípcios. A mentalidade egípcia é bem assim: olha, se existe um Deus, ele precisa ter um local de adoração. É por isso que existiam as pirâmides com as esfinges. É por isso que existia toda aquela arquitetura egípcia. É tudo uma devoção às suas divindades. Quando eles veem que o Deus de Israel é mais poderoso do que todas as divindades do politeísmo do Egito, eles começam a dar: olha, onde vocês forem, construam, né, um templo para o seu Deus. E o povo sai do deserto com muitas riquezas, e no dado momento eles demonstram essa disponibilidade como um ato de coração. E agora, concluindo, a oferta é uma contribuição voluntária sem percentuais determinados e sem frequências específicas. No entanto, com a proporcionalidade muito bem definida, pois a qualidade da colheita depende sempre da quantidade da semeadura. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte, o texto está logo aí embaixo: quem semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, se fará. Amém? Olha só, a oferta é livre de percentuais. Se o dízimo é 10%, a oferta é livre. Você dá uma oferta, pode ser menos, pode ser mais, pode ser menor ou maior do que o seu dízimo. É algo pessoal. Agora, no entanto, uma proporcionalidade muito bem definida. Não tem percentuais, mas tem proporcionalidade. Pois quem semeia pouco, pouco também se fará. E quem semeia com fartura, com abundância se fará. Agora venhamos e convenhamos, sejamos sinceros, como entender, assimilar, aceitar e, sobretudo, viver isso, se não através da fé. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não se alegrará nele, é o que diz o Senhor. Como viver esse evangelho de Cristo, se não for através da fé? Então, o dízimo e oferta é muito mais do que razão. Eu posso passar a vida toda explicando, mas se você não propuser no seu coração o desejo de viver realmente pela fé, nada fará sentido. Deixa eu concluir aqui esse assunto, porque próxima semana eu vou falar sobre dízimo, e nós vamos falar sobre a história no Antigo Testamento. Mas agora, se você puder ir para a próxima página, que é as bênçãos especiais para os dizimistas e ofertantes fiéis. Deixa eu concluir esse assunto aqui. Primeira bênção é a bênção da multiplicação. Está escrito lá, por gentileza, a projeção, nos ajude para a gente ser bem rápido. Provérbios 3, 10, depois 11, 24. Primeira bênção para aquele que oferta, para aquele que dizima, é a bênção da multiplicação. Deus promete multiplicar os bens do seu povo. O que é que diz Provérbios 3:10? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ok? E Provérbios 11, 24? Provérbios 11, 24, bênção da multiplicação. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, meu irmão, em nome de Jesus, receba a bênção da multiplicação em sua vida. Segunda bênção, a bênção da proteção. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Onde Deus promete repreender o devorador consumidor. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não herdarão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Aqui é uma promessa de Deus sobre a sua proteção naqueles que são ofertantes e dizimistas fiéis. Preste atenção, gente.
Naquela época havia o devorador, que eram os gafanhotos que invadiam as plantações e consumia tudo na época da colheita. Era algo terrível. Mas espiritualmente falando, esse devorador sempre existiu. Esse exterminador em nossa vida sempre existiu, como ainda hoje existe. Eu conheço pessoas que recebem um salário mínimo e vivem bem melhor do que pessoas que recebem 10, 15, 20. E a questão financeira, ela não está relacionada ao quanto você ganha, mas o quanto você administra. E principalmente quando você tem a bênção de Deus na sua vida e você vê as coisas fluindo. Conheço com minha esposa pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, mais 2 ou 3 deixam na farmácia. Entende? E são diversos problemas e dificuldades que a gente observa, que as coisas não fluem, que não acontecem, justamente porque não é um servo temente, porque não vive em comunhão com Deus. E esse devorador, que são as pragas que devoram as nossas colheitas, elas vêm sobre as nossas vidas. Você lembra que uma das promessas de Deus, uma das bênçãos de Deus sobre o seu povo no deserto, qual era? As vestes não envelheciam, as sandálias não se desgastavam. Olha que coisa! Olha que coisa! De repente você percebe que as suas roupas duram bem mais, né? E você não consegue nem explicar o que é isso. Isso é bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é bênção de Deus. Quando eu estava no mundão, eu trocava de roupa 3 vezes ao ano, né? 3 vezes ao ano. Hoje, graças ao bom Deus, a gente vê roupas durando, calças durando há tanto tempo. Às vezes a gente deixa de usar porque engorda um pouquinho, não é verdade, irmão? As bichinhas estão lá, na esperança de voltar. Mas é bênção de Deus, né? Então, bênção da proteção. Pense sobre isso. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, você começa a ver o milagre do Senhor. Deixa eu dizer algo aqui muito particular, eu não queria dizer isso, mas é algo que eu refleti há muito tempo. Eu vi pessoas que deixaram de ser dizimista e ofertante, irmãos, e começaram a dar esse dízimo e oferta nas mãos dos traficantes. Deixaram de dar na casa do Senhor e começaram a dar nas mãos dos traficantes. Conversei com essa pessoa. Chorei com essa pessoa. Eu não quero dar mais detalhes, porque senão todo mundo vai saber quem é essa pessoa. Mas chega a um nível de degradação tão grande em sua vida. Conheci pessoas também fiéis ao Senhor, que andaram com o Senhor, que deixaram de dar oferta e dízimo na casa do Senhor, começaram a dar nas mãos do agiota. Crente de muito tempo, se perderam nas mãos do agiota, que estava ameaçando dia e noite e dia, ameaçando matar. Eu compartilhei essa história com a diaconisa Maria José, e a diaconisa Maria José foi lá e pagou a dívida dessa pessoa com o agiota, para que essa pessoa pudesse pagar em não sei quantas prestações a ela. Minha mãe fez isso, e a gente refletindo sobre isso, meu Deus, como isso acontece, sabe? A gente deixa de dar ao Senhor o que é do Senhor e acaba dando as mãos dos traficantes, acaba dando as mãos de agiota. Eu falo de pessoas que tiveram entendimento, que exerceram cargos de liderança, chegaram até a diaconia da igreja. Coisas terríveis, né, gente? É constrangedor falar, mas é necessário para que gere em nós temor. Temor. Eu estava discipulando um Timóteo em minha vida. Timóteo é o jovem a quem Paulo muito instruiu. Eu dizia o seguinte: eu vou te contar essas coisas, não é fofoca não, mas eu vou contar essas coisas para que ao menos gere temor no seu coração. Contei a ponta do iceberg de coisas que eu sei, tem coisas que eu não posso contar, porque Deus não permite, mas para que gere temor no seu coração, um temor reverencial, que você venha reverenciar. Eu estou falando aqui de pessoas que exerceram o diaconato, mas de pastores que deixaram de honrar o Senhor com os dízimos e com as ofertas e pagaram juros exorbitantes ao banco,
justamente por descontrole, né, desandaram sua vida. Então nós temos essa bênção, gente, a bênção da proteção. E quer saber, está aqui minha esposa, nós nos sentimos muito protegidos com Deus. Deus tem cuidado de nós e vocês são testemunha. Em 2002 eu passei um dos maiores vexames da minha vida, quando eu arrumo minhas malas pensando que eu estou indo para a Coreia e vem aquela frustração. 15 anos depois, 2017, eu faço essa viagem para a Coreia sem gastar um centavo, R$1. Ano passado eu tenho uma frustração em relação a Israel. Peguei esse microfone nesse mesmo púlpito, dentro desse mesmo auditório, e disse: eu não estou entendendo nada, mas Deus vai fazer alguma coisa. E pouco tempo depois, vem essa viagem para Israel, quando a gente também não teve nenhuma despesa. Se eu pudesse escrever uma história, eu não conseguia ser tão criativo e fazer tão bonito como fez, como Deus fez. Essa viagem para Israel não teve nenhuma despesa. Tanto Israel quanto a Coreia. Nenhuma despesa para mim, nem para a igreja. A igreja não gastou um centavo com isso, né? Então foi Deus purinho em tudo. As despesas que a gente tem é comprando os souvenirs, né? As lembrancinhas, as coisas. O quê? Eu não entendi não. A Vanessa diz: gosta de souvenirs. Coisa de Deus. Então Deus é um Deus que protege, é um Deus que abençoa, e a gente viu esse cuidado do Senhor em nossas vidas. Gente, lá em Israel, assim, Deus me deu a oportunidade de ser o único pastor é uma caravana de pastores do Brasil todo, e eu percebi que eu sou o menorzinho da tribo de Israel, né? E a minha tribo é menor. Pastores presidente, quem estava com a gente era Ival Dias Casemiro, que é pastor de Hernandes Dias Lopes, pastores de campo. Tem um pastor presidente de uma igreja, um jovem, aquele que deu um livro, a pastora Vanessa. Permita-me essa palavra que eu não encontrei uma melhor. Eu me envaideço desse planejamento anual que a gente faz, toda a organizaçãozinha, né? Bonitinha, poxa, isso é lindo. E o pessoal que vem de fora elogia, está lá o planejamento anual. A igreja desse camarada tem um livro de 100 folhas. E ele, nesse livro, eu estou ali, se você quiser ver, está no gabinete, tem mais de 30 congregações, todas maiores do que essa igreja. Incrível a influência desse jovem. Estavam lá. Deus me deu a oportunidade de fazer o batismo no Rio Jordão. Deus me deu a oportunidade de servir a ceia no Jardim do Túmulo Vazio. Coisas grandes. Deus me deu a oportunidade, numa embarcação dentro do Mar da Galileia, de hastear a bandeira. Isso despretensiosamente. O camarada chegou, falava até aramaico, era árabe, sei lá o que era aquilo. Vem cá. Aí me deu, e eu ia hasteando a bandeira, e Deus falando muito ao meu coração. Coisas tremendas, como trazer uma palavra no cenáculo do templo, onde ocorreu o Pentecoste, e como ser, isso aqui para mim foi muito importante, quando a gente está subindo a Jerusalém, depois de 3 dias em Israel, na cidade de Jope, Cesareia Marítima, Cafarnaum, Nazaré, quando a gente está subindo, Belém, quando a gente está subindo a Jerusalém, o pastor me convida para orar por Jerusalém, e foi muito emocionante para mim, e foi tremendo, e a gente viu todo o tempo o cuidado de Deus, e eu vejo que a proteção do Senhor, então, gente, vamos viver, vamos crer. Bênção da restituição, Joel capítulo 2, versículo 23 e 26, Deus promete restituir os anos que foram consumidos. Amém? Vamos lá ler. O povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. É muito gafanhoto, gente. O meu grande exército que enviei aí contra vocês.
Vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor e o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, eita glória, nunca mais o meu povo será humilhado. Olha que Deus diz, basta! Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Essa foi a palavra que o evangelista Marcondes me deu assim que eu cheguei. Pastor, para cada dia de vergonha, dupla honra. Louvado seja Deus. Deus dá um basta, o seu povo jamais será humilhado. Chegamos ao versículo 26. A resolução da tela impede, eu não consigo ver. Mas chegamos ao versículo 26, né? Então termina aqui essa parte. A bênção, que bênção é essa? Da restituição. Deus é um Deus que restitui. Amém, irmãos? Houve um profeta que chegou para uma mulher e disse, olha, deixe sua casa, vá para outro lugar, deixe sua terra. Eu preguei esse texto aqui nas tardes da bênção sobre a provisão. Deixe a sua casa, que haverá fome nessa região. Ela vai embora. 7 anos, o profeta disse, será 7 anos de fome. Ela volta. Quando ela volta, o rei devolve a casa, devolve o terreno e vai restituí-la durante os 7 anos que ela esteve parada. Eu lembro que na ministração, eu comentei o seguinte, às vezes Deus está nos dando uma férias e a gente não está entendendo, né? Uma férias que ele deu daquela mulher de 7 anos de descanso, quando ela voltou, estava tudo preparado. Às vezes uns amigos, né, Lorival, que trabalham no trecho, passam um tempo parado e dizem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas quando as portas se abrem, vem restituindo todo aquele tempo parado. Como eu vi isso acontecer com muitos jovens aqui, muitos pais de família nessa igreja, passavam uns 4, 5 meses parados, mas quando a obra vinha, chega a vir em porção dobrada, né, restituindo aquele tempo parado, Deus estava dando umas férias, e a pessoa não estava entendendo nada. Amém? É assim que Deus faz. Deus é o Deus da restituição. Próximo, bênção da provisão. 2 Coríntios 9, 6, 8, 10, 11. Deus promete provisão sobre o seu povo. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz, lembre-se que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com fartura, também fartamente colherá. Próximo, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transborde em toda boa obra. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Eu acho isso tão lindo, gente. Permita-me abrir aspas aqui. Deus é quem dá semente ao que semeia. Se você tem semente, é porque Deus lhe deu. Deus é quem dá a semente ao que semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão aos que comem, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Próximo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Prosperidade. Eu creio na prosperidade, mas eu creio na prosperidade bíblica. E ela vai muito além das finanças. Ela vai muito além do dinheiro. É ser próspero em tudo. É fácil encontrar um rico. Difícil é encontrar uma pessoa próspera. Tem tanto rico miserável, a família arruinada, desolada, destruída. Camarada desse pode falar que é rico, mas não pode falar que é próspero. Essa prosperidade está relacionada à abundância. Não é quem mais tem, é quem menos precisa. É quando Deus é suficiente em nossa vida. E conforme disse o versículo anterior, Ele supre toda a nossa necessidade. Então, para que possam ser generosos, olha que detalhe, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Tudo que Deus faz tem um porquê e tem um para quê. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Tremendo, né? Tremendo isso aí. Deus disse a Abraão em Gênesis 17, versículo 1. Vou te fazer, ou melhor, Deus já tinha dito a ele, vou te fazer pai de multidão, será uma bênção, tal. Gênesis 17, versículo 1, Deus disse a ele, antes de fazer seu primeiro milagre, que era o filho Isaque. Abraão, ei, anda na minha presença,
e ser tu uma bênção. O que Deus está querendo dizer a ele é: quer ser abençoado? Seja uma bênção. Quer abençoar? Seja uma bênção. Porque Abraão veio entender que Deus estava abençoando ele para que ele pudesse abençoar os outros. Deus nos abençoa, gente, deixa eu te dizer uma coisa, para que nós venhamos abençoar os outros. Se você não entendeu isso, se você não entender que Deus nos coloca em determinado... se José não tivesse aquele coração, Deus jamais teria abençoado ele. Deus reconheceu o coração de José ao ponto de dizer: eu vou colocar esse cabra em uma grande posição, porque eu tenho certeza que ele vai perdoar os seus irmãos e vai salvar toda a sua família. José salvou 70 pessoas da sua família. Trouxe tudo para casa. Quando os irmãos queremos pedir perdão, eles esqueçam isso. Esqueçam isso, porque todo o mal que vocês quiseram trazer para a minha vida, Deus transformou em bem. Agora, se Deus for te levantar, se Deus for te erguer para tu passar na cara os erros que as pessoas cometeram contigo, Deus não vai fazer isso nunca. Você precisa ser sarado. Você precisa permitir que Deus venha lhe sarar, para que quando você estiver em uma posição elevada, você não venha subjugar as pessoas. Mas que você venha entender que tudo fazia parte de um propósito de Deus. A Bíblia diz que os dons que Deus derrama sobre a sua igreja é para servir. Deus distribui os dons para que nós venhamos servir. Então, irmão, entenda isso em nome de Jesus, porque de repente você mesmo está retendo a bênção de Deus em sua vida, porque você não está compreendendo o que é ser abençoado por Deus. Então Deus te abençoa para que você possa abençoar. Amém? Olha lá, novamente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em quê? Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. O que tem de pessoas dando glória a Deus por causa da Casa da Esperança é incrível. Pessoas que nunca pisaram aqui. Uma mãe mesmo, uma menina, essa mãe trabalha até naquela padaria. Qual é o nome da padaria? Boa Massa. Disse: olha, eu quero agradecer a Deus por esse trabalho dessa igreja. Minha filha mudou. É algo extraordinário, parabéns, continue, isso é lindo demais, o nome de Deus está sendo glorificado. Chegou uma pessoa e disse: pastor, se tiver que fechar algo na igreja, pode fechar qualquer ministério, menos a Casa da Esperança. É o maior cartão postal da igreja, é a Casa da Esperança. Porque hoje os evangélicos são vistos como o quê? Diante da mídia televisiva, que propaga uma verdade que não representa a nossa essência. Somos vistos como o quê? Mercenários, caloteiros. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas interpretam. Aí quando vem um projeto social, aí vê que a igreja está fazendo algo em benefício à comunidade. Ok? Então, essa é a bênção da provisão. Deixa Deus ser tua provisão. Próximo, bênção do reconhecimento, Malaquias 3, 12 letra A, e depois versículo 18. Deus promete reconhecimento entre os povos. Por favor. Então todas as nações os chamarão de... porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Versículo 18 agora. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. A bênção do reconhecimento. Essa bênção que Deus nos promete, é onde as pessoas vão reconhecer o diferencial de Deus em nossas vidas. O quanto Deus é grande em nossa vida. Por último, a bênção da prosperidade. Malaquias 3, 12, letra B. Deus promete prosperar a nossa terra deleitosa. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos?
Quais são as bênçãos? Vamos repetir? Multiplicação, proteção, restituição, provisão, reconhecimento e prosperidade. Todas essas bênçãos estão à nossa disposição, disponíveis ao nosso alcance. E se você não está vivendo, perdoe a franqueza, é porque você não quer. Você não está vivendo essas bênçãos de Deus, é simplesmente por esse motivo, porque você não quer. É, isso mesmo. Quero concluir aqui citando e recitando somente um versículo. Isaías 1:19. O que é que diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O que Deus tem para mim e para você não são as migalhas, não são os restos, não são as sobras. Deus tem para mim e para você o quê? O melhor dessa terra. Você é pai? Quem aqui é pai? O que é que você quer para o seu filho? Melhor. Agora eu pergunto, dá para ter essa dúvida? Não dá, gente. Um dia Jesus diz bem assim: vós que sois maus, porque a vossa natureza é má, mas vocês sabem e querem dar o melhor para o filho de vocês, sendo vocês maus. Se um filho pedir pão, vocês não darão pedra. Se o filho pedir ovo, vocês não darão escorpiões. Se o filho pedir peixe, vocês não darão serpente. Não é isso que está escrito? Vós que sois maus, sabeis dar o melhor para os vossos filhos. Quem diz isso é Jesus. Alguém aqui faria isso? Se um filho pedir pão, você daria pedra? Se um filho pedir ovo, você daria escorpião? Se um filho pedir peixe, você daria serpente? É que Jesus disse: se vocês, que são vocês, não fazem isso, imagine eu, Pai Celestial. Imagine eu. Meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Em nome de Jesus, bota uma coisinha aqui, ó. Deus, como Pai, Ele tem o melhor para te dar. Sabe por que você não tem recebido o melhor de Deus? Porque você ainda não entendeu que Ele é o melhor para a sua vida. Quando você entender que Ele é o melhor, você vai receber o melhor. Amém? Estão entendendo, irmãos? É simples. Deus não somente tem o melhor para te dar, Ele é o melhor. Ele é o melhor. E quando você entender que Ele é o melhor, assim como Pedro, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deus responde a ele em outra ocasião: não há ninguém que tenha deixado pai e mãe por amor a mim, que não tenha recebido no presente século o centúplo. Ei, o evangelho não pode mentir nem pode falhar. 100 vezes. Sabe o que é isso? 100 vezes. É o que Deus nos oferece. Pastor, o senhor tem 100 vezes mais do que o senhor já teve? Eu diria que eu tenho 1 milhão de vezes mais. A paz que eu tenho, a segurança, a convicção da salvação, meu Deus, a alegria. Oi? A esposa. Muito bem. Então que Jesus disse a Pedro: olha, não há ninguém que tenha renunciado a algo por mim, que não tenha recebido 100 vezes no presente século, e muito mais por vir na eternidade. Aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não desceu ao coração do homem, o homem não é capaz de imaginar, se quer imaginar, é o que Deus tem preparado para os seus. Tremendo, né, irmãos? Então deixa eu te dizer uma verdade: ninguém perde por confiar em Deus, ninguém perde por acreditar em Deus. Creia, Deus não despede ninguém de mãos vazias, e não há ninguém que venha até Ele e que volte frustrado, decepcionado.
arrasado, arruinado. A questão é só crer e confiar. Crer e confiar. Crer e confiar. Jó nunca teve uma explicação para as suas perguntas. Jó nunca conseguiu compreender o motivo das suas labutas. Mas escute uma coisa, Jó viu a glória do Senhor. Em Jó 42 ele diz: antes eu te conhecia só de, hoje os meus olhos te contemplam. Antes te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. E ele encerra o seu livro dizendo: e Deus deu a Jó tudo em dobro. Tudo em dobro. A diferença de Deus para o diabo é clara, irmão. O diabo enriquece para empobrecer, exalta para humilhar. Deus humilha para exaltar e até empobrece para enriquecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque só dá valor à água quem já andou no deserto. Quem andou no deserto não desperdiça água. Quem já andou no deserto vai valorizar até a última gota de água. Então, se você está no deserto, é porque Deus está te preparando. Tem coisas boas aí. É uma terra que emana leite e emana mel. E no dia que você pisar nessa terra, você vai valorizar tudo que você viveu, tudo que você sofreu. Você vai reconhecer que tudo que você está vivendo hoje é bênção de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar e agradecer, engrandecer ao Todo-Poderoso por esta palavra de instrução, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que nos atraia por sua poderosa presença mais tarde a esse local, a esse templo, a esse santuário, para louvarmos e bendizermos ao seu tão grande e poderoso nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.